mais uma vez com um Entre Amigos. E entre amigos, sempre com gente muito querida, não é verdade? Vocês já estão acostumados a ver aqui as pessoas que vocês amam as vozes, mas vão conhecer agora as suas histórias. Hoje tem uma pessoa posso dizer que é cria da casa. Uma pessoa muito especial para a gente, muito querido, um amigo, um artista, Guilherme Marques. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Zó. Que bom estar aqui. Que bom. Bom pra gente. Coisa boa ter você aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui. Ótimo. Então, já que é um prazer, né? Vamos começar. Diga. Queremos saber tudo sobre a sua vida. Só Jamais. aquilo que pode ser público. Tudo, jamais. Gui, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui. Uhum. Como você pensou em ser artista? Você chegou a pensar ou isso aconteceu por acidente? Você sabe que eu queria muito ter uma história super legal, né? De que, não, desde pequeno eu sempre quis ser, minha mãe me levava para os lugares. Pô, cresci, né? Não tenho, infelizmente não tenho. Artista, acho que sempre fui, mas a arte começou a se manifestar assim através de mim antes pelas mãos. Pelas mãos? Eu desde sempre, desde que eu me lembro, desde pequeno, eu sempre gostei muito de desenhar. Olha aí! E desenhar, nossa, era uma loucura, passava horas, o dia inteiro desenhando, enchia blocos de desenho. Ia nos lugares que iria sempre um papel, lápis, não sei o que lá, sempre gostei muito. Foi aí que eu comecei a manifestar alguma arte. Você não teve uma escola para desenhar? Não tive escola, nunca fiz curso de desenho. O que eu aprendi foi descobrindo, copiando desenhos, livros que a gente encontrava. Estamos falando de alguém que cresceu nos anos 80 e 90, não tinha internet. Então, eram livros, revistas, coisas que meu avô trazia para que eu aprendesse e tudo, mas nunca tive uma escola. Né? Tudo que eu aprendi foi de curiosidade. E foi o primeiro contato que eu tive com arte. Né? Desenhar, pintar um pouco, desenhar. Sempre gostei bastante de desenhar. E era sempre criativo? Você criava figuras ou você só copiava? Eu criava, eu copiava, eu fui uma criança que cresceu muito assim e que gostava tanto disso como gostava... Você era filho único? Não, fui filho único por 2 anos. Depois nasceram meus irmãos. Mas eu também fui uma criança criada, fui uma criança de apartamento. Né? E onde eu morava, no prédio onde eu morava, eu fui a primeira criança. Olha, não tinha amiguinhos, tinha primos também, só foram nascer depois. Então fui meio que a primeira criança ali, foi descobrindo como é que se criava uma criança. E eu sempre gostei muito também de televisão. Adorava televisão, adorava desenhos, adorava seriados, adorava filmes, né? Adorava televisão, gostava era muito a tua babá, de assistir. na Era verdade, minha babá, né? E eu gostava mesmo daquilo, achava muito legal, achava muito divertido, curtia muito aquilo. Então foi meio que criando em mim essa coisa do audiovisual, da arte, de acompanhar a série, de acompanhar o desenho, de assistir os filmes. Confesso que sou uma pessoa noveleira. Oi. Adoro uma novela. Fala baixinho, eu também. Então eu gosto e sempre gostei de acompanhar, de ver. Então isso, ainda que não fosse assim, eu quero ser ator, né? Ainda que não fosse uma coisa de criança, uma coisa de adolescente, quero ser ator. Foi criando ali aquele bichinho, né? Mas ao mesmo tempo eu era uma criança muito tímida. Uma criança muito introspectiva. Ainda sou uma pessoa tímida. Ainda sou uma pessoa... Isso a gente não perde, a gente aprende a lidar. A maioria dos atores o são, né? Não sei se você sabe que somos solidários. Então a gente aprende a lidar com essa timidez conforme vai crescendo. E eu era uma criança, na escola eu era uma criança muito tímida. Tinha os meus bloqueios mesmo para
para ouvir a minha própria voz, então precisava falar alguma coisa com o professor, levantava aí ou chamava. Eu não gostava da coisa de, escutem a minha voz. Olha como mudou, não? Não é engraçado como as coisas vão despertando na gente. Isso fui crescendo, fui levando assim, com aquele temor de apresentações, de ter que estar na frente da turma. A gente tinha uma coisa naquela época na escola que chamava aula de música. Canto orfeônico, não era? Não era aula, chamava aula de música. E a gente aprendia coisas sobre música, não sei o que lá, e aprendia a tocar um instrumento, normalmente a tal da flauta doce, que o pessoal adora. E eles faziam uma coisa que era, agora nós vamos nos apresentar para os pais, para todo mundo. E eu odiava aquilo. Não gostava de plateia. Não gostava de ficar ali fazendo uma coisa que eu não sabia fazer, nunca aprendia direito a tocar aquele negócio. E eu precisava estar ali na frente de todo mundo. Então virou uma coisa, foi criando um trauma. Né, de ter aí, agora tem uma apresentação para a classe e você fica. Então. E fui levando. A vida foi indo e levando aos trancos e barrancos essas coisas. Aconteceu de você começar a pegar esse rumo? A hora que eu vi que não tinha como eu fugir de apresentações. Eu fiz o colégio, me formei no colégio. Com 17 anos precisei escolher uma faculdade. Eu desenhava, meu pai era engenheiro, fui fazer arquitetura. Gostava, achava legal e tudo, achava que era um caminho. Passei no vestibular, fui fazer a faculdade de arquitetura, até que eu descobri que praticamente todos os trabalhos que eu teria para fazer nessa faculdade seriam apresentados. Seriam mais 5 anos de tortura. Então, aí, na faculdade, e até conversando com as pessoas e tudo, conheci um grupo de teatro. Que a princípio... Da faculdade? Da faculdade. Que a princípio eu fui para me ajudar a lidar com essa coisa de eu precisar me apresentar na frente das pessoas, na frente da classe, na frente das pessoas, e expor as minhas ideias, expor o que eu tinha para dizer, o que eu tinha criado ali e tudo. Ajudou bastante, gente. Vai descobrindo algumas ferramentas. Eu particularmente descobri um pouco do humor para conseguir falar com as pessoas. Para quebrar a timidez. Para quebrar, faz uma piada, não sei o quê, e vai levando isso. Com o tempo isso acabou ficando um pouco mais natural. Mas mesmo assim não virou uma coisa assim, quero ser ator. Tô doido pra... Tava estudando, me formar. Eu falei, não, estou investindo nisso para o meu futuro. Fui levar adiante. Me formei, fui trabalhar com isso. Senhor arquiteto. Senhor arquiteto, a quem diria. Olha. Já fui. Mas eu odiei trabalhar com isso. Adorei estudar a teoria, a coisa toda, mas a hora do prático, não gostei. O dia a dia. O dia a dia, de ter que ficar lá, e aí você fica ali fazendo aquilo sentado num escritório, num ambiente. Não era pra mim. E aí eu comecei a lembrar da coisa do teatro, e eu lembrei de uma outra coisa que também naquela época que eu assistia televisão e tudo, me chamava muito a atenção, começou a me chamar a atenção, que foi a dublagem. Você é dessa geração? Sou de uma geração que se apaixonou pela dublagem. Também. Começa a ser uma geração que se apaixonou muito pela dublagem porque foi criado com isso, né? Mas a gente foi meio que educado por essas pessoas. Mas eu não entendia o que era, naquela época eu não entendia o que era a dublagem. Eu levei um tempo até entender que tem gente ali? Olha, como é que faz? E aí de repente começa a aparecer uma coisa ou outra de matérias e tudo, mas... A energia vai para onde está a atenção, você começou a desconfiar de alguma coisa e as coisas começaram a chegar. Começaram a aparecer, impressionante, né? Mas ficou isso, essa coisa da dublagem, essa curiosidade, até uma certa coisa assim, queria fazer isso. Ficou lá, naquela criança, ficou lá naquele adolescente, não foi pra frente. Até por todas as questões psicológicas. Mas isso começou a voltar na minha cabeça. O teatro que eu tinha gostado de fazer, que eu tinha descoberto que, poxa, isso é legal. Olha, isso é muito bacana. Isso me liberta. Isso me dá possibilidades, me dá uma voz que eu não tinha. O personagem fala por mim. Né? E aí você começa a descobrir que
isso tá ligado também com a tal da dublagem que eu gostava lá atrás, que eu me interessava, que fez parte do meu crescimento também. Isso que você falou, né, da nossa atenção fica voltada para onde? prestar atenção, né? Né? Isso começou a voltar na minha cabeça e, ao mesmo tempo, essas coisas começaram a chegar. Claro. E aí começa a chegar matérias e reportagens e, de repente, você começa a ver pipocar em cursos. Uhum. Curso? Tem curso disso? Nunca tinha. Olha, interessante. Ah, como é que faz? Ah, não, mas aí você precisa ser um ator profissional, você precisa ter o seu registro profissional. Como é que você soube disso? Soube disso primeiro através de reportagens. Isso começou a chegar, essas informações começavam a chegar um pouco mais detalhadas. Uhum. E, ao mesmo tempo, começaram a aparecer a questão, né, apareceram cursos de dublagem e tudo, e eu comecei a achar que era uma possibilidade. Claro. É, Não, perguntei assim, como é que você soube que para dublar tinha que ser ator? reportagens. Matérias. Matérias já davam já tinham mais essa abrangência, menos a coisa de curiosidade, que olha, quem faz a voz do fulano, Uhum. e mais a coisa, como funciona a profissão, como funciona a atividade. Aí fui conhecer, primeiro fui matar um pouco dessa minha curiosidade quanto à dublagem. Começaram a aparecer cursos, fui fazer um curso livre para ver qual é que era, ver se era isso De mesmo. dublagem. De dublagem. Uhum. Tive uma boa avaliação, tive boas respostas desse curso, apesar de depois a gente descobrir que o curso não era tão legal assim. Tem muito dessas Mas coisas. era ministrado por profissionais da área, profissionais respeitados. Mas a Então, experiência que vale, ok, né? então valeu a experiência. E então fui atrás. Falei, olha, é uma possibilidade. E, ao mesmo tempo, retornar à questão do teatro, que eu tinha gostado. Então, fui procurar o teatro, fui procurar a profissionalização no teatro, né? E fui fazer teatro com um grupo de teatro que ficava ali na Avenida Pompeia, chamado Art Gulick, que hoje nem estão mais aqui, eles estão lá em Portugal. Olha aí, gente internacional. Eles foram para Portugal, estão montando coisas lá, têm feito coisas lá, de vez em quando acompanho o povo nas redes sociais. Me encantei novamente com o teatro, com as possibilidades e de amadurecer em mim também, como pessoa, essa questão toda de confiança, de segurança, de me dar uma voz e disso virar uma profissão. E você se profissionalizou no teatro através deste grupo? Foi através deste grupo, Com espetáculos, espetáculos com montagens, e... você levou no sindicato. Exatamente. E foi... Era... Teve que fazer banca? Não precisei fazer a banca, Uhum. só com os trabalhos, Com os comprovantes. só com os comprovantes. Então foi bastante tempo que você fez esse grupo? Foi por cerca de 2 anos e pouco de montagens e de aulas que a gente tinha, que eles davam também, de treinamentos. Teve até um muito interessante que me marcou um pouco, que um dia a gente precisou na semana seguinte trazer uma história pessoal para apresentar para as pessoas. E eu fiquei a semana inteira petrificado com esse... Como é que eu vou agora, do nada, levar alguma... Falar de mim eu acho chatíssimo, nossa senhora. Eu acho terrível falar de mim. E aí você foi e fui e fiz uma história ali real? Uma história real, uma história minha também de criança, de uma relação que eu tinha com a minha avó e tudo, e que apesar de ter sido breve, que minha avó morreu muito cedo, foi muito intensa também, uma coisa que... E aí eu acho que foi ali que eu consegui me libertar. Foi aí que eu acho que o teatro me ajudou a me libertar e falar, cara, você pode mais. Você pode buscar os seus sonhos, você pode buscar a sua realização. Que coisa incrível. E aí, ao mesmo tempo, tinha essa questão da dublagem e eu fui buscar isso também porque era uma outra coisa que eu queria muito fazer. Mas você chegou a fazer alguma escola de teatro ou oficinas de teatro depois que você tirou o registro? Eu fiz oficinas.
fiz algumas oficinas no Teatro Globo, que tem. Sei. Fiz alguns workshops lá, eles tinham muitas semanas de workshops, Muita dinâmica. Muita dinâmica para entender coisa de corpo, coisa de voz, Então fui buscar atrás, que bom. fui atrás de trabalhar isso tudo que começou a me despertar esse desejo. Começa a dar sede, né? Quero mais. Muito. Fiz alguma coisa de participação em cinema depois, pouca coisa. Algumas coisas que você fala assim, você vai ver na hora, caiu na sala de edição. Fora esse trabalho de teatro, você fez mais teatro depois que você tirou o seu registro profissional? Não, depois não fiz. Aí foi quando você descobriu... Aí descobri a dublagem e a dublagem começou a dar certo também. Como é que ela aconteceu na sua vida? Eu tinha feito esse curso de... Sim. Né, esse primeiro curso. E falei, por que não? Arriscar. Por que eu não vou arriscar? E fui arriscar. Consegui algumas chances, consegui algumas escalas. Essas escalas começaram a dar prosseguimento. E isso no meio para o fim de 2007. 2008 trabalhei basicamente em 2 casas, uma coisa ou outra, me davam, mas com uma certa constância que eu achei muito bacana. Falei, caramba, olha só, tanto tempo que eu poderia já ter, mas talvez não estivesse pronto para isso, talvez não estivesse preparado, talvez se eu tivesse começado criança, eu não teria passado por esse processo de teatro que teria me amadurecido muito mais. Né? Aí eu comecei a sentir necessidade de mais aprendizado, de treinar mais, de aprender, de me aprofundar mais. E aí em 2009 eu venho fazer o curso de dublagem na do Brasil. E como é que foi fazer o curso de dublagem na do Brasil? Conta pra gente. O que aconteceu na do Brasil para você? Uma certeza que eu tenho hoje é que a do Brasil marca vários estágios do meu amadurecimento profissional na dublagem. Marca a minha formação e a minha especialização e o meu aprendizado de que até então eu sabia pouco, agora começo a saber um pouco mais e que tem um caminho enorme para percorrer. Mudou a tua vida profissional após o curso? Muito. As portas? As portas, a minha percepção quanto ao que é isso, a responsabilidade. Esse trabalho tem uma responsabilidade, não é só colocar a voz, não é só estar lá, não só... Não basta perseguir bocas. Não basta só né, perseguir bocas, é mais do que isso, né? Você levar isso, esse trabalho artístico adiante, levar isso para outras pessoas dentro do território nacional e hoje até fora do território nacional, né? Fora, impressionante, porque a gente faz trabalhos para passar na África. É verdade. Então tem uma responsabilidade nesse trabalho, em fazer esse trabalho direito. E tem uma questão também de autoconhecimento todo, que a gente entende que é mais do que isso, né? O trabalho de dublagem não é um trabalho de dublador, é um trabalho de ator. E se eu não sou ator, eu não faço esse trabalho. E para ser ator, você tem um trabalho consigo mesmo, né? Como gente, e como constante. Ser humano, né? Não é uma coisa, consegui aqui o meu registro e pronto, sou ator. É mais do que isso, né? Até o que muita gente fala, e é verdade, a gente entende que isso é verdade, o ator não é um cara que saiu do curso, não é um cara que aprendeu alguma coisa ali. Andar no palco. Né? Não fica de costas, projeta a voz, fala ali com o cara da última fila, vamos fazer aqui a sementinha. É mais do que isso, né? O ator ele tem que estar ali disposto, ele tem que estar ali presente, ele tem que se desnudar para aquela plateia. E o curso de teatro me ajudou muito nisso, o curso de clown que eu fiz me ajudou muito nisso, porque teria uma peça infantil para fazer. Fui fazer um clown para entender fiz também, curso de que clown. É maravilhoso, né? Que é uma outra coisa assim, que te desnuda mais ainda. É fascinante. Que te tira tudo aquilo e põe você nu ali na frente de todo mundo, e é isso que faz rir. E você assim. E uma das coisas que eu mais aprendi nesse curso de clown foi recebe
a outra ação e depois você continua, recebe o que o outro tem para te dar. Recebe o que o público Ouve. tem para te dar. Cala. Né? Não faz. Faz. Agora vê a consequência do seu ato. Uma das coisas mais legais e que mais ficaram nesse curso de clown. Você fez clown com quem? Eu fiz o curso com a Silvia Leblon. Silvia Leblon, claro. Grande atriz, minha amiga. Fizemos muita novela na TV Tupi juntas e hoje é um clown incrível. Sensacional, e uma professora incrível, uma mestra incrível que mostra pra gente mesmo também a responsabilidade desse trabalho, né? Sim, ela leva com muita seriedade o trabalho de clown. E tudo isso é ferramenta para que a gente possa fazer esse... Mas o clown não é mais pra mímica? Aonde entra dublagem para quem faz mímica? Como funciona? Me conta esse... O que é que te deu esse... Sabe? Perceber como isso se liga. Aonde está a liga do trabalho do clown, por exemplo, com o trabalho de voz? Um trabalho de voz especificamente, não precisa assim, esta voz, a gente usa pouco a voz no clown, mas a minha voz vem lá de dentro. Exato. E ela se manifesta de outros jeitos. Exato. E eu entender que voz não é só laringe, isso. Não é só boca, é corpo, isso. É alma, é vida. É isso mesmo, perfeito, perfeito. E aí você fez o curso do Brasil, você falou que é do... E você hoje é móveis e utensílios? Não, é? Você faz parte da equipe do Brasil, por isso que a gente está nessa intimidade toda do Brasil para cá, do Brasil para lá, porque você faz parte do Brasil desde a época que você fez o curso, desde a época que eu fiz o curso, que eu era aquele cara chato que voltava, que vinha, que perguntava, que vinha conversar, que tinha dúvidas e vinha tirar, que descobriu que aqui era a sua casa. Que aqui é, né? A gente não faz o curso e tá... vai embora, não quero mais saber de você. E eu buscava sempre esse retorno, né? Até para me ajudar no meu caminho, nas minhas inseguranças todas. E a partir daí eu fui seguir o meu caminho, descobri trabalhar com a voz. Para mim era uma coisa fascinante. Para quem não tinha voz. Para quem não tinha voz, você vê, você pisa dentro de um estúdio e você fala assim, cara, isso é mágico. Qual foi o personagem, para você especificamente em dublagem, que mais te marcou? Teve alguma coisa assim que, nossa, eu amei fazer isso. Mas tem aquilo também, eu também gosto daquilo. Mas teve algum que te pegou, que você se realizou como ator? Como voz de ator. Como voz de ator. Sabe que teve um trabalho que eu acho especificamente que eu estava mal escalado para fazer. É muito comum, né? Diga-se de passagem. Eu aprendi tanto fazendo com aquele ator específico. Eu fui escalado para fazer um filme chamado Grandes Olhos, para dublar o Christoph Waltz. É um baita de um ator, mas não era para mim. Não seria para mim na época que eu fiz. É um ator mais velho e tudo, mas você está escalado para fazer, vai fazer. Num longa em que ele estrelava, falava, um longa do Tim Burton, uma coisa que tinha um peso aquilo. Só que ele é um ator espetacular. Ela está desequilibrada. Ela me deixou para ir morar na selva. Ela se uniu a fanáticos religiosos. Permitir aprender com aquele ator... Esse é o grande trabalho. É fantástico. Eu tive aquele cara como meu mestre por algumas horas. Com certeza. Mas aquele cara foi meu mestre. Ele me guiou e me mostrou possibilidades, me mostrou um outro jeito, o jeito dele fazer esse trabalho que você fala assim... Que maravilha. E como a gente perde não deixando esses caras serem nossos mestres. É verdade, é verdade. Querer imitá-los ou querer usar o seu talento. Eu sou melhor do que ou eu querer ser mais. Então, como eu ganho com isso? Então, e como eu ganho como ator, como eu levo isso para outros trabalhos. Como o meu ego, ator, pode aprender e se realizar muito mais, né? Porque é exatamente isso. Você
se permitiu aprender. E aí é como o Nelson Machado diz, adoro, eu fiz da entrevista que a gente fez aqui, é ótimo, que aí depois o meu ego pode ficar todo feliz e fazer, eu sou ótimo. Não é? Não é? Quando vê o resultado A hora que você vê, deste assim, aprendizado. caramba, e talvez naquele trabalho não fosse o meu melhor resultado, mas aquilo me levou para resultados muito melhores dali para frente. Claro. E eu acho que a gente perde um pouco dessa possibilidade na dublagem, às vezes. Pela correria. Pela correria, ou pelo próprio ego, pela própria prepotência de querer, ou simplesmente pela questão de, é só mais um trabalho, eu já sei fazer isso, Sim. então eu deixo de aprender. Deixar no automático, né? A voz 45, a risada 33. Não, né? E aí eu posso pegar essa oportunidade de aprender com essas pessoas e levar isso para um outro trabalho, eu vou levar isso para publicidade, eu vou levar isso para o teatro, eu vou levar isso para o cinema, eu vou levar isso para a vida, vou enriquecer. Porque como dublador, nós temos a possibilidade de ver tanta coisa, e cada filme, cada reality, cada documentário é uma aula especial que nós temos em particular, e que né? é sempre diferente, né? Eu falo isso e vou voltar um pouquinho naquela questão que eu falei para você do meu crescimento profissional ser marcado pelas minhas passagens aqui na do Brasil. Saí do curso, tive ali um caminho para... Fiz o curso em 2009, terminei esse curso lá em 2009 e voltei, né? Continuei o meu caminho dublando. Aí eu volto depois deste período com um convite para dar aulas aqui. Outra coisa amedrontadora na minha vida. Como é que eu iria estar na frente das pessoas dizendo para elas como é que isso é feito? Aprendeu, papudo? Não. Mas levamos. Descobrimos um jeito, descobrimos um método para que eu conseguisse me expressar sempre para uma turma diferente, com pessoas diferentes, com curiosidades diferentes, olhinhos ali querendo saber, perguntando, como é que faz? Não sei, vamos descobrir. Então aí marca uma outra fase do meu crescimento profissional. Então agora, além de ator e dublador, sou professor. E a responsabilidade só aumenta nessa vida, você vê, né? Mas é isso mesmo. A vida é assim. Passa-se um tempo, aí vem um convite da do Brasil para que eu seja diretor de dublagem da casa. Qual foi a tua primeira experiência como diretor de dublagem? Minha primeira experiência, depois que eu passou o medo, nossa senhora, como é que eu vou dirigindo? Como é que se dirige? Não sei. Mas você teve um Mas curso. eu tive um curso de direção. De direção que o Hermes tive uma orientação deu, que o Hermes passou para as Que pessoas. a princípio você ficou meio, ai meu Deus. Muito. E quando estreou, como foi? A estreia foi... Nossa, foi a mesma coisa a primeira vez que você vai pisar no palco. Claro. É a mesma coisa da primeira vez que você vai ficar na frente do microfone. É a mesma coisa da primeira vez que você vai estar na frente. Só que tem que de uma disfarçar turma. mais, né? Mas ali eu tenho que ser a autoridade. Ali eu tenho que saber tudo. Não é? E eu não sabia tudo. E aí você vai pegar pessoas com a quilometragem extensa nessa dublagem e falar assim, faz mais assim. Como é que eu ia fazer isso? Respirei fundo e vai. No começo a gente vai tateando, depois a gente vai pegando um pouco mais de segurança em como tratar com as pessoas, porque a direção de dublagem tem uma questão muito psicológica, né? É verdade. Mais do que acertar sync, mais do que acertar a interpretação, mais do que dizer para as pessoas faz mais assim, faz mais assado, é saber tratar com essas pessoas. Para quem eu estou recomendando isso ou aquilo, né? Porque com um eu posso falar assim, com o outro eu tenho que ter um outro tom, com o outro eu posso ser mais escrachado. Então foi um outro aprendizado. Principalmente quando você provavelmente foi dirigir gente que tinha muito mais tempo de microfone do que você. Muito mais né? tempo Alguns de até microfone, de vida. de tudo. E aí você se apresenta assim, pois olha, hoje é comigo. Tudo bem? Você? É. Aí vem aquele assim, você? É, então tá.
Mas tive a sorte de não pegar ninguém assim. Que bom. Pelo menos não de frente. Pelo menos não... É que você veio dirigindo a do Brasil, né, bem? Então tinha ali um respaldo. Quer dizer, não é qualquer um que está aqui. A Zódia e o Hermes escolheram o Guilherme para tomar conta aqui do trabalho. Então tem um respaldo maior, já chega com alguma credibilidade. E você tinha se preparado para isso, você tinha feito um curso, acompanhado o Hermes, você fez estágio com o Hermes muito tempo também, não é isso? Assisti muito, Então, aprendi muito, fez conversei estágio, muito. Exato. Então, ao mesmo tempo em que eu estava ali auxiliando o Hermes, né, de assistente, de estagiário do Hermes em uma, eu estava cuidando Você já estava assumindo sozinho, a outra. praticamente sozinho, Isso. de uma outra. Uhum. Então, eu ganhei de presente essa série, a Silicon Valley, que é uma série Maravilhosa. sensacional, Desafiante. incrível, muito, muito falatório, uma série de comédia ágil, dinâmica e cheia de referências, e que além do trabalho todo de direção, tenho essa sorte, essa possibilidade de contar com um elenco fantástico, que ajuda muito, que é muito importante, que me ajuda a fazer esse trabalho. O elenco já estava escalado ou foram vocês que escalaram? O elenco a gente que escalou. O elenco a gente escalou. E, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando o Hermes numa outra sériezinha que chegou aí, uma tal de Game of Thrones. Game of Não sei. Não é muito famosa. Não, eu não sei. Não, acho que não. Não sei. Você foi assistente do Hermes. Fui assistente no do Game Hermes of Thrones. na 6ª temporada, e aí chega a 7ª temporada. Aí você já estava ali no jeito? Eu estava ali, como é que vai fazer? Não, você vai fazer a série. É? E aí eu fui fazer a série. Aí você fez, né? E aí eu dirigi sozinho a Com um 7ª temporada. ótimo, nas 2 séries. Que bom, que bom. Tomara que tenha sido, tomara que quem assistiu tenha gostado. Eu fiz o meu trabalho com o maior carinho, com a maior responsabilidade E com possível. competência. Isso é que vale. Com muita atenção, contando com uma equipe fantástica aqui na casa também, né? Porque é importante a gente lembrar que a gente não trabalha sozinho. Com bons técnicos te Bons acompanhando. técnicos, uma boa tradução, Boa tradução. uma produção atenta no que estava fazendo. Uma tradução de quem conhecia a obra, que é né? importantíssimo. Pesquisava tudo, que era o Que Pável. o Pável fez um Pável trabalho do brilhante. Rego fez um trabalho lindo nessa tradução mesmo. E disponível, né, para tirar dúvidas, porque às vezes você tem dúvida de alguma coisa, de alguma cena ou de algum termo, e disponível, e explicava, Com interessado conhecimento, né? nisso e sabendo do que estava falando. Então foi... Nada como ter um tradutor que sabe do que está fazendo. Tem né? uma equipe, né? Porque a gente esquece que esse trabalho não é feito por um só, esse Com trabalho é um certeza. trabalho de equipe. É por isso que o resultado é tão bom. Eu vou fazer um parênteses assim. Você fez CDZ? Você fez algum no Cavaleiro do Zodíaco? Eu fiz o Lost Canvas. Lost Canvas, eu adoro Lost Canvas. Canvas, que era uma série maravilhosa. Com tanto carinho aquela série. Série maravilhosa, linda, Linda, adoro. bonita, uma animação bonita, uma história bacana. É. Pena que não deram Pois continuidade. é, fiquei muito frustrada. Mas eu fiz inclusive enquanto eu estava fazendo o curso. Foi. O Hermes me escalou para fazer, ele me dirigiu para fazer o Fyodor de Mandrágora, um vilão que aparecia ali num episódio. Não durou mais do que um episódio. Era muito pequena a série, né? Tinha Mas 13 episódios. era sempre os vilões do episódio, eles morriam muito rápido. E foi espetacular fazer, né? E Fazia parte da tua infância, daquele olhar lá de trás? Você assistiu o CDZ? você sabe que Cavaleiros não. Não. Cavaleiros não fez. Cavaleiros eu já estava um pouco mais Mas na frente, adulto. já era mais velhinho. Meus irmãos assistiam bastante, gostavam, os amigos dele gostavam e tudo. Eu não acompanhei. Eu não tinha esse... Mas sempre entendi a importância do Cavaleiros do Zodíaco para a dublagem brasileira. Eu acho que não só para a dublagem. Realmente, eu acho que o CDZ, apesar de ser aquele
a princípio, pelo menos para mim, aquele desenho tão violento, porque de vez em quando a tela ficava vermelha, era sangue para tudo quanto era lado, ainda bem que eles renasciam, né, sempre, particularmente o Seiya, quando a gente achava que ele dessa vez não escapava, ele voltava. Como apanhava ele? Não é, tadinho? Você não ficava angustiada? Não, porque eu sabia que ele ia voltar. Ele é ótimo, ele jamais será derrubado. Mas apesar de tudo isso, os valores que essa série traz, resgata para né, essa meninada, é muito legal, é muito bom. Tinha a questão toda ali de união, de irmandade, de respeito. Lealdade, fidelidade, amor. É muito bonito o que eles oferecem nessa série. E aí você falou que você fez o Ângelo e terminou virando, foi até o juiz mau. Chegou a ser juiz mau. Por quê? Por quê? No primeiro reality de dublagem do mundo, né? Vem o nosso juiz do mal, o Guilherme Marques. Como foi fazer esse reality? Foi delicioso fazer, né? Primeiro, ter a oportunidade de fazer parte desse projeto tão bacana. Que você, o Hermes, a Letícia, o Bruno coordenou isso com mão de ferro. Mas, primeiro, poder fazer parte, ter essa oportunidade. Um outro marco profissional. Foi agora, faço reality shows, olha só. Gui, muito prazer, muito obrigada. Obrigado vocês, viu? Muito obrigado obrigada. Você. Tenho muito carinho por você, muito prazer em ver esse teu crescimento. A partir de um pouquinho a gente participou disso. Bastante. E pra gente nós temos muito orgulho de você, tá? Estaremos juntos no QSD 2, né? Quero Ser Dublador 2. Tem alguma coisa a dizer para esse povo? O que eu tenho para dizer para esse povo? Fiquem ligados aí com a gente. Fiquem ligados no canal da Do Brasil, aí no YouTube também. Não sei o que eu quero dizer, mas Então, tudo bem. Então, fica com a gente. E aí, até a próxima.